Quero convidar os irmãos, as irmãs, a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 126. Você que está em casa também, abra sua Bíblia ou pode acompanhar. Creio que vai ser projetado. O Salmo de número 126, um salmo muito bonito, que vai lembrar de um período triste da história do povo de Israel, mas não somente do momento triste, mas do momento em que o Senhor restaurou aquele povo. Essa questão de falar de esperança nesse ano é bem desafiador. É um ano que, se nós pudéssemos, nós riscaríamos do nosso calendário. Pularíamos de 2019, que já não foi lá grandes coisas, para 2021 ou 2022, porque tem sido um ano desafiador não só para o Brasil, mas para o mundo. O que essa pandemia tem afetado, o que ela tem causado, emocionalmente, financeiramente, e tantas outras coisas. Então, é muito desafiador. E eu quero ler com os irmãos esse salmo, que na minha versão diz assim: quando o Senhor reconduziu os cativos de Sião, parecíamos sonhar. Nossa boca se enchia de riso e nossa língua de gritos de júbilo. Até entre os pagãos se dizia: grandes coisas fez por eles o Senhor. Grandes coisas fez por nós o Senhor. Estamos exultantes. Reconduze, Senhor, nossos cativos, como as torrentes do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo recolhem. Ao sair, vai chorando quem leva as sementes a plantar. Ao voltar, vem cantando quem traz os seus feixes. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo recolhem. Então, conforme eu estava dizendo, é muito desafiador a gente falar de esperança num momento, num tempo em que parece que todas as esperanças estão se esvaindo. Ontem mesmo eu recebi uma notícia a despeito de tudo que a gente já tem passado, do falecimento do filho de um amigo muito querido. Eu não conheci o filho dele, mas ele é uma pessoa muito querida para mim, foi um dos meus mentores há alguns anos, reverendo Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana em Planalto, Distrito Federal. Eu tive a honra de caminhar com ele durante 3 anos, numa mentoria, ele e mais outras 2 pessoas, e o filho dele, casado, pai de um bebezinho lindo, depois de algum tempo lutando contra o câncer, infelizmente veio a óbito. Hoje eles fizeram o sepultamento, teve culto da igreja, foi muito emocionante. Quem pôde acompanhar, foi transmitido para aqueles que não poderiam estar perto, não poderiam estar presentes. E essas coisas assim, conforme a gente vai recebendo cada notícia dessa, cada notícia de que faleceu um por isso, ou que um perdeu o emprego, ou que o outro não está conseguindo lidar com esse tempo tão difícil, está entrando em depressão, ou síndrome do pânico, e tantas outras coisas, parece tão difícil falar de esperança. Porque se a nossa esperança ficar reduzida ao que acontece nesse mundo e nesse tempo, se a nossa visão for curta, e a gente ficar simplesmente com os olhos voltados para o que acontece aqui, realmente não há esperança. Mas a nossa esperança está para muito além do que nós estamos vendo. Nós somos convidados por Jesus Cristo a caminhar por fé e não por vista. Porque se a gente caminhar por vista, a gente não tem esperança. Porque se eu caminhar por vista,
Se você caminhar pelo que os seus olhos veem, pelo que a sua razão te diz que vai acontecer, o que vai acontecer é o pior. A pandemia vai vir numa segunda onda, nós vamos ter que fechar, vai ter mais desemprego, vai ter... Então, se a gente ficar observando essas coisas e ficar comentando, e ficar falando, e ficar reforçando, a gente não vai ter esperança. Como essas pessoas desse salmo, algum tempo podem não ter tido esperança. Esse salmo, na verdade, como todo salmo, ele é um cântico. E o que me chama a atenção, eu vou acabar caindo aqui. O que me chama a atenção é essa capacidade que nós temos de entoar cânticos nos momentos mais diversos, nos momentos mais difíceis pelos que nós passamos. Essa capacidade de nós criarmos e entoarmos cânticos nas mais diferentes situações, porque nós precisamos disso, nós precisamos ter esperança. Há cânticos que nascem da dor, como o hino 398 do cantor cristão, que fala, sou feliz com Jesus. Que fala, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E como que esse homem pode ter escrito um hino tão lindo, tão belo, depois de ter perdido 3 filhos em um naufrágio? O senhor Spafford, um advogado norte-americano, ia fazer uma viagem para a Europa e ele não pôde ir, mandou na frente a esposa com os 3 filhos, a mais nova tinha 2 anos de idade, se não me falha a memória, e ele ficou porque tinha que cuidar de alguns assuntos. E algum tempo depois ele recebeu um telegrama da esposa avisando do naufrágio do navio, e ela dizia assim, viva, porém só. 3 anos depois de perder os seus filhos nesse naufrágio, ele escreveu assim, que não importa a circunstância, não importa se a paz é a mais doce, ou se é a pior tribulação, a certeza que ele tinha, a esperança dele é de que ele era feliz com Jesus. Porque a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança, a esperança do Spafford, era que um dia ele ressuscitaria no Senhor e reencontraria os filhos, que é a esperança do reverendo Ricardo Barbosa, de todos aqueles da Igreja Presbiteriana do Planalto, que fica aqui a nossa solidariedade a toda aquela igreja, de que um dia eles vão encontrar o Tiago, de que um dia eles vão se encontrar, e não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais pranto, não haverá mais escuridão, não haverá mais medo, não haverá mais coronavírus, não haverá mais desemprego, não haverá mais síndrome do pânico, não haverá mais nada disso, porque todos nós estaremos com o Senhor, e por isso nós temos esperança. Por isso nós temos esperança. Há também aqueles hinos que nascem de uma gratidão profunda do coração. O hino Amazing Grace, ele foi escrito no século XVIII por uma pessoa que era comerciante de escravos. Ele ganhava dinheiro vendendo outras pessoas, traficando vida humana. E também num naufrágio que ele passou, ele clamou pelo Senhor, e o Senhor o livrou, e ele então se converte,
esse meio tão cruel de ganhar a vida e se torna um pregador do Evangelho. E ele vai dizer nesse hino tão conhecido, tão famoso, tão lindo também, que graça espantosa, maravilhosa é essa que salva o mais vil pecador, porque era assim que ele se via, e é assim que eu me vejo, como o mais vil pecador, mas que a graça de Deus nos alcança, e por isso nós podemos ter esperança, porque a minha esperança não está em mim, a minha esperança não está no meu título de pastor, porque isso foi dado por homens, num concílio, em que se reuniram e falaram, ele está aprovado, reconhecimento de algo que a igreja já reconhecia. Então não está no meu título, não está nos meus estudos, não está em nada do que eu possa fazer, do que eu tenha feito, está na graça de Deus que redime o mais vil pecador. E aí ele, maravilhado com essa graça, ele escreve esse hino. E é o caso do Salmo de número 126. Esse hino é uma mistura das duas coisas, de se lembrar de um momento ruim, mas de agradecimento a Deus por essa graça que salva não só uma pessoa, mas uma nação inteira, que faz com que aquilo que já não era mais nada se levante como uma nação novamente. Esse salmo ele vai fazer menção a um dos mais importantes eventos da história dos judeus, que foi o cativeiro babilônico. Então, teve um tempo em que os judeus estavam sendo atacados pelos babilônios, e eles já tinham visto algum tempo antes, os assírios tinham tomado o reino do norte, tinham destruído o reino do norte, e agora eles estavam ali diante dos babilônios atacando. E tinha os falsos profetas que falavam assim, não, está tudo bem, não vai acontecer nada porque Deus está conosco. E tinha os profetas de Deus que falavam assim, não está tudo bem, é a mão de Deus sobre essa nação idólatra, se arrependam, se entreguem. E esses eram tidos como traidores da pátria, como aquelas do contra. E no final das contas, esses estavam certos, e os profetas do rei foram mortos, e só são lembrados vagamente, porque o nome deles são citados na Bíblia. Mas nós lembramos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, desses que eram verdadeiros homens de Deus. E esse salmo vai lembrar do retorno do povo. Esse povo foi para o cativeiro e ficou lá 70 anos, uma geração praticamente. 70 anos. E depois de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, esse povo é restaurado. Então, esse salmo vai lembrar esse retorno e intercede pedindo que essa restauração seja plena para esse povo. E ele vai dizer assim, quando o Senhor reconduziu os cativos de Sião, em outra versão traz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, isso foi como um sonho. A menção, conforme eu disse, é esse retorno do cativeiro babilônico, quando eles deixaram de ser um povo cativo e se tornaram um povo livre, e retornam para reconstruir Jerusalém, para reconstruir a nação. E parecia ser algo que nunca aconteceria, 70 anos depois isso está acontecendo. E eu vou grifar bem esses 70 anos, porque o tempo é um problema para a gente, quando a gente fala de esperança. Provérbio 13, 12 vai falar assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Então essa esperança que vai sempre se adiando, que vai sempre se adiando, que vai sempre se adiando, e passa um ano, e passam 2 anos, 3 anos, 70 anos. Eu creio que no meio daquele povo ali, muitos corações estavam adoecidos. Porque o tempo é um problema para a gente. Porque a gente vai vendo, o tempo está passando, e parece que
as promessas de Deus não se cumprem, parece que aquilo que a gente espera não se realiza, e é difícil demais manter esperança para gente que está limitado ao tempo. Passa um mês, passam-se 2 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, Senhor, e eu ainda estou aqui desempregado. E aquilo, o coração da gente vai adoecendo, vai ficando murcho, e a gente às vezes até blasfema e perde a credibilidade. Não vai acontecer mais não. O Senhor não vai me dar um emprego, o Senhor não vai me curar, o Senhor não vai resolver essa situação. Porque, novamente, a gente olha para o tempo, a gente olha para o que está acontecendo aqui e agora, e a gente não consegue volver os nossos olhos para o Senhor do tempo. Isso causa desesperança. E nós nos esquecemos de Abraão, por exemplo, que já com perto de 100 anos de idade, depois de tanto tempo da promessa de Deus, que Deus daria um filho a ele, e ele, não aguentando esperar o tempo, ele foi lá, se precipitou e teve um filho que não era o filho da promessa, e ele olhava para o corpo dele. Paulo vai falar isso lá em Romanos, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 18, que ele atentava para o corpo dele, que já estava velho. Não era, ter esperança não é fugir da realidade, ter esperança não é viver num mundo paralelo onde está tudo bem. Então Abraão olhava para o corpo dele, olhava para Sara, e perto de 100 anos, e fala, poxa, se até agora não aconteceu, mas Paulo vai dizer que ele manteve-se fiel à promessa, e perto de 100 anos de idade o Senhor dá o filho da promessa. Ciro, o rei da Pérsia, vai autorizar esse retorno, depois de 70 anos que esse povo está cativo, longe do templo, longe da sua terra, da terra da promessa. 70 anos depois, Ciro vai permitir que esse povo volte. E é interessante que na ida para o cativeiro, Deus usa os babilônios, e no retorno do cativeiro, Deus usa Ciro, um persa. Isso mostra para a gente uma coisa interessante, que Deus usa quem Ele quer nos propósitos dele. Não se levanta em Israel, daqueles que ficaram na terra, um herói, daqueles que a gente está acostumado a ver em revistas de quadrinhos ou em filmes de super-heróis, e se levanta e revoltado com aquela situação de cativeiro, ele mobiliza um exército, vai lá em Babilônia e resgata o povo. Não, não é assim. Tranquilamente o Senhor da história levanta um homem que derrota o Império Babilônico, que vai lá e fala assim, vocês podem voltar. E esse homem não era judeu, esse homem não era temente a Deus, segundo os relatos bíblicos que nós temos. E isso é motivo de termos mais esperança, porque mostra que Deus, Senhor da história, usa quem Ele quer, quando Ele quer, conforme Lhe apraz, e parece que Ele tem um prazer enorme em nos surpreender, às vezes de onde menos se espera. É ali que Deus está dando o livramento, é ali que Deus está cumprindo a promessa dEle. E o salmista continua dizendo, parecíamos sonhar, nossa boca se enchia de riso e nossa língua de gritos de júbilo. Nós estávamos como aqueles que sonham, porque 70 anos depois, nós estamos voltando para a nossa nação, nós vamos reconstruir a nossa nação, nós vamos reconstruir o templo, nós vamos poder adorar a Deus, como sempre fizemos, como os nossos antepassados fizeram, nós vamos fazer e nossos filhos farão. E eles voltam. E 7 meses depois que a gente tinha trancado a igreja, o Senhor permite que a gente volte e esteja aqui, mantendo, claro, todo o protocolo, mas
estamos aqui todos juntos, louvando a Deus. Nós retornamos, como uma espécie de cativeiro, nós retornamos e estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não que nós não pudéssemos fazer isso das nossas casas, nós podemos, como tem muitos agora fazendo. Mas como é bom e quão suave é essa união. Como é bom quando estamos todos juntos. É claro que o Senhor deixou bem claro que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Isso é verdade, isso. Então, nós não dependemos de templo, nós não dependemos de local, nós não dependemos de estrutura nenhuma, porque o Senhor falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou com eles. Então, o Senhor está aqui, o Senhor está aí na sua casa, para você que está nos assistindo, para você que está com a sua família, ou até mesmo para você que está só. Mas o Senhor está, porque estamos em nome dEle. Mas é claro que é muito melhor, é muito mais gostoso, é muito bom quando nós estamos assim juntos. E foi isso que esse povo experimentou. Era tão bom que não parecia ser verdade, parecia que eles estavam sonhando. E o resultado desses sonhos são esses cânticos que eles entoam. Ora, quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, era como um sonho. A nossa boca se enchia de sorrisos, de júbilos de alegria. Esse sorriso que brota naturalmente de lábios que expressam gratidão ao Senhor. E até entre os pagãos se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. E esse é um dos resultados que nós temos da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Ela não nos alcança de modo egoísta. Nós somos convidados pelo Senhor para distribuirmos bênçãos. O milagre de Deus, ele é tão completo, tão maravilhoso, que ele não se restringe somente àquele que é alvo desse milagre, mas ele se espalha, ele transborda, a ponto de outros olharem para a gente e falarem: grandes coisas o Senhor fez por aquele servo, por aquela serva dele. E isso é uma mensagem de esperança para a gente, mas também para esses que ainda não têm esperança, para esses que ainda não conhecem Jesus Cristo, o doador de toda a esperança. Eu não acredito, irmãos, em um evangelho egoísta. Eu não acredito em um evangelho que, quando a pessoa se coloca diante de Deus, só sabe pedir para ela: me dá, para mim, eu quero, é para mim, me abençoa. Não, porque quando o Senhor Jesus foi interrogado pelos discípulos e eles falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar, é na primeira pessoa do plural: Pai nosso, venha a nós. A oração que Jesus ensinou é essa oração evangelical que nos abençoa e abençoa o outro. Ou seja, quando o Senhor te visitar e abrir uma porta de emprego para você que está desempregado, desempregada, continue orando, pedindo para que Deus abra portas de emprego para outros que ainda estão desempregados. Quando o Senhor te abençoar e curar, continue com o joelho no chão, principalmente você que já conhece essa dor, por aqueles que ainda não foram curados, e leve esperança para eles, e diga: o Senhor me abençoou e pode te abençoar também. Você precisa ter esperança em Jesus. Irmãos, eu não acredito em evangelho que lança maldição sobre os outros. Eu não acredito em evangelho que lança palavras de morte sobre os outros. Eu não acredito em evangelho que olha o outro como inimigo, porque o apóstolo Paulo deixou claro: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, a minha luta não é contra uma outra pessoa.
Então, quando eu vejo uma outra pessoa se levantando contra mim, eu tenho que ver além disso, eu tenho que perceber o que está atrás dela, e a vitória está em trazê-la para junto de mim, para junto do Senhor, para junto do Evangelho, para que ela seja liberta desse sentimento de ódio. A nossa vitória não está em derrotar o outro, mas em ganhá-lo para Cristo. Como eu fico triste quando eu vejo nas redes sociais. A rede social é um negócio interessante, a pessoa acha que ela está falando para ninguém e está se expondo para o mundo inteiro. E uma vez eu vi um membro de uma igreja numa rede social comemorando efusivamente a morte de um bandido. E outros comentavam, e ali ele colocou assim: CPF cancelado. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, porque ele não entendeu a mensagem do Evangelho. A gente não se alegra com isso. Sabe com que a gente se alegra? Esse que roubava não rouba mais. Esse que matava não mata mais. Esse que roubava, ele agora doa, porque ele foi abençoado por Cristo. Aquele que matava, agora ele leva vida, porque ele prega o Evangelho. É com isso que a gente se alegra. Então, se você se alegra quando alguém que você não gosta, que você acha que está à margem da sociedade, é morto, é retirado, é um CPF cancelado, eu quero te convidar a conhecer Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, doador da vida e de esperança. Porque você não conhece, desculpa, mas você não conhece o Jesus Cristo, que morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus, e nos convida para sermos semelhantes a Ele, porque somos nós, irmãos, somos nós os responsáveis por levar a esperança a esse mundo. E Jesus falou: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, o que vocês me viram fazer, façam também. Então eu não posso fazer outras coisas que não levem paz, que não levem esperança, que não levem solidariedade, que não levem o Evangelho de Jesus Cristo ao outro. Eu não posso. Se eu faço isso, eu não conheço Jesus Cristo. E eu tenho que humildemente reconhecer isso e me colocar diante de Jesus e pedir: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser um instrumento da tua paz, eu quero ser um instrumento de esperança. Então, quando nós somos invadidos pela esperança que Cristo nos dá, quando nós reconhecemos que os nossos olhos não estão fitos nesse mundo, nesse tempo, e nós temos esperança, nós temos que levar essa esperança a outras pessoas também. Grandes coisas fez por nós o Senhor, estamos exultantes, estamos alegres. O reconhecimento da ação divina, ele não se limita aos fatos um dia ocorridos. O salmista, ele recorda esse tempo ruim de cativeiro, mas também ele recorda que o Senhor tirou o povo do cativeiro, como quem diz assim: o Senhor que nos tirou do cativeiro é poderoso para continuar abençoando o seu povo. Aquele que fez é poderoso para continuar fazendo, como Samuel, ao vencer os filisteus, ele tomou uma pedra por memorial e chamou-a de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O que é esse até aqui nos ajudou o Senhor? É exatamente isso. O Senhor que nos ajudou até aqui, Ele deu provas de que Ele é poderoso o suficiente para continuar nos ajudando daqui para frente. Então, esse marco que Ele coloca, dizendo até aqui nos ajudou o Senhor, não é até aqui Ele nos ajudou e agora o que vai ser, não é isso, eu reconheço a atuação de Deus até aqui, e reconheço que daqui para frente,
ele não precisa provar mais nada, porque ele continuará me abençoando, nos abençoando. E o salmista vai continuar: reconduze, Senhor, nossos cativos, como as torrentes do Negueb. O Negueb é uma região ao sul de Judá, seca, árida, uma região desértica. Não se trata aqui de uma nostalgia, mas sim de um ímpeto de esperança do salmista. Ele lembra o que aconteceu no cativeiro, conforme eu disse, na esperança de que aquele que atuou continuará atuando. Não seria simplesmente um retorno. Estamos aqui agora, que a gente faz? Não. O Senhor, que foi poderoso para nos tirar do cativeiro e nos trazer a nossa nação de volta, esse mesmo Senhor, Ele vai fazer muito mais. Ele continua conosco. A obra não se encerra aqui, ela continua. É a certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Como diz Paulo em Efésios 3:20. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Como eu disse, o Negueb, ele fica ao sul do território de Israel. E Negueb geralmente é traduzido como o sul, porque ele fica na região sul. Mas Negueb quer dizer terra seca. Terra seca. Mas porque ela fica ao sul, ela sempre é traduzida como o sul de Israel. E quando ele fala das torrentes do Negueb, ele está se recordando de um fenômeno, que essas terras sempre secas, ou quase sempre secas, elas se enchem bruscamente, no inverno. Durante o inverno, a chuva em abundância naquela região, e essa terra seca, esse deserto, essa sequidão, ela é transformada em um jardim. É a nossa esperança. A minha esperança é que a sequidão que habita a tua alma receba chuvas de bênçãos do Senhor e se transforme num jardim regado, num jardim lindo. O Senhor gosta de jardins, que foi o que Ele plantou no Éden. Uma das primeiras obras paisagísticas de ecologia foi um jardim, porque o Senhor não tem prazer na sequidão da tua alma, o Senhor não tem prazer na sequidão do teu coração. Ele quer chuvas de bênçãos torrenciais sobre a sua vida, para abençoar a sua vida, para te dar esperança, para que você transborde essas águas que vão te inundar, mas elas não podem ficar presas dentro de você, elas têm que transbordar, e tem que levar esperança, e tem que levar evangelho, e tem que levar vida, e essa água que vai fluir de dentro de você tem que atingir o outro que também está em sequidão. E de esperança em esperança caminhamos juntos com o Senhor. É assim a situação de Deus em nossas vidas. Do dia para a noite, essa aridez desértica de nossa existência se transforma num manancial. A aridez vai dar lugar verdejantes e frutíferas. A aridez da tua vida, em nome de Jesus, se transformará num manancial que abençoará a tua vida e daqueles que estão ao teu redor. E o salmista vai dizer assim: os que em lágrimas semeiam, em júbilo recolhem. Ao sair ele vai chorando. Ao sair vai chorando quem leva as sementes a plantar. Ao voltar vem cantando quem traz os seus feixes. A referência aqui é esse movimento. Eles saíram chorando, porque contra a vontade deles, daquele povo, eles estavam sendo levados para uma outra terra, uma outra nação, uma outra cultura, uma outra língua, um outro Deus, contra a vontade deles, porque eles já não eram donos de si mesmos,
eles eram cativos, eles eram escravos, e ninguém sai e vai para um lugar desse com alegria, vai chorando, e ele vai regando a terra com as suas lágrimas. Ninguém sai da sua casa e vai para um velório com alegria, vai chorando. Ninguém sai da sua casa e vai para um hospital se submeter a um tratamento ou para ser internado com alegria, vai chorando. Ninguém sai do seu emprego no último dia de emprego porque foi demitido e vai para casa feliz. Ele vai chorando. Então o salmista está mostrando esse movimento de quem sai chorando e que 70 anos depois volta com alegria. 70 anos aqui eu vou colocar como número simbólico, embora não seja, foram 70 anos de cativeiro, mas eu vou colocar na sua vida como número simbólico. Eu não sei que 70 anos é esse na sua vida. Eu só sei o seguinte: quando você foi caminhando para essa situação que você não queria, você foi chorando, mas depois de 70 anos, e aí eu volto a dizer, é um número simbólico, depois de um tempo, talvez um tempo grande demais, talvez um tempo em que você não esteja mais suportando, porque parece que nada vai acontecer, você vai voltar colhendo os frutos daquilo que você semeou. E ele fala que aqueles que foram chorando voltaram com alegria. O fato de estarmos plantando em meio a grandes dificuldades não deve ser motivo de dúvida, mas de certeza da colheita. Pensa, falando em colheita, naquele que planta. Quando ele lança a semente ao solo e rega, ele não sabe quais fatores vão acontecer, se serão propícios ou não para a colheita. Aquele que planta, planta em fé, porque ele não sabe se haverá chuva, se haverá inundação, que pode estragar a colheita. Ele não sabe se quando a planta estiver crescendo, pode ser destruída por pragas, por gafanhotos ou outros insetos, ou se próximo à colheita, saqueadores virão, que era algo muito comum em Israel, naquela época. Eles plantavam, enquanto estava chegando perto da colheita, outros vinham e colhiam, saqueavam, roubavam. Mas a gente semeia em fé, porque também se eu não lançar a semente, se eu não plantar, eu não vou colher. A semente lançada ao solo, ela não nos permite perceber o que vai ser no futuro. A gente lança a semente em fé, em esperança. E quando a gente lança aquela semente, que a gente joga a terra por cima, é uma coisa interessante, porque antes da planta brotar, ali, nas mais densas trevas do subsolo, já tem vida acontecendo. A semente lançada no solo, ela não nos permite perceber o milagre da vida que ocorre nas entranhas da terra. Lá, na escuridão do subsolo, onde os nossos olhos não alcançam, tem vida nascendo, tem milagre acontecendo. Então há momentos em nossas vidas em que nós regamos as sementes com as nossas próprias lágrimas, e a gente tem que ter esperança da colheita, porque Deus é poderoso para transformar cada tristeza, cada gemido, cada soluço, cada lágrima, em alegria, em júbilo. Então, a semente, ela está ali dentro, na escuridão, daquele buraco, tapado com terra, e a vida está acontecendo ali, em meio ao humus, em meio a adubo, em meio a coisas, às vezes, que foge até a higiene, se a gente parar para pensar. Mas é nesse meio que a vida está nascendo e nós não estamos vendo. Esse tempo
de ausência de resposta de Deus, tem vida nascendo, onde os seus olhos não conseguem enxergar. Parece que você está num buraco, parece que você está num atoleiro, parece que você está num local onde está tudo escuro e você não consegue ver nada. Tem vida nascendo ali. E você ainda há de ver a planta crescer e há de colher os frutos dela. Foi isso que Jesus falou quando ele disse aos discípulos que, lá em João 16, 20, que os discípulos teriam uma tristeza muito grande. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor estava falando da morte dele. Quando o Senhor morreu, os discípulos estavam tristes, eles se recolheram em um lugar e a tristeza tomava o coração, porque aquele que veio para ser rei dos judeus, que veio para redimir Israel do jugo, morreu. Mas enquanto eles estavam em outro lugar, daquela sexta para o sábado, e naquele sábado o dia todo, aquele sábado de falta de esperança, aquele sábado de choro, aquele sábado em que o Senhor estava sepultado, enquanto eles estavam lá, inclusive no domingo pela manhã, tristes, lá onde os olhos deles não podiam ver, a vida estava vencendo a morte, o Senhor estava ressuscitando, porque a morte não pode com ele, mas estava acontecendo longe dos olhos deles, enquanto eles estavam recolhidos em um local, em outro, numa sepultura escura, fria, vida estava sendo gerada, o Senhor ressuscitou. Jesus ressuscitou e esse milagre estava acontecendo nas entranhas do sepulcro, onde os seus discípulos não podiam ver. Então, caminhando para a conclusão, eu quero dizer para vocês que essa esperança que a gente tem não é sinônimo de alegria eterna, não é sinônimo de viver num mundo paralelo onde tudo está bem, nada de mal acontece. A esperança, ela não afasta as lágrimas, elas transformam essas lágrimas em semente de alegria. Porque se você sai caminhando e chorando, as suas lágrimas estão regando sementes de vida, e haverá uma colheita, e a nossa boca, a sua boca, vai se encher de risos, de júbilo, de alegria, e rios de água viva fluirão de você, e você levará esperança a outros. Então, irmãos, ainda que nós não consigamos enxergar a vida, a esperança nascendo no mais obscuro dos nossos problemas, lá onde você não pode imaginar, lá onde você não pode ver, lá onde parece que está tudo dando errado, tudo escuro, tudo, parece que você está enterrado em um monte de problemas. Deus está fazendo nascer vida e vida em abundância. E quando você for abençoado, quando você for abençoada, abençoe outros. Quando a chuva do Senhor cair sobre a sua vida, de forma que a sua sequidão se transforme em um jardim, abra o seu coração e deixe essa água fluir em direção àqueles que não têm esperança, porque foi para isso que nós fomos chamados. Mas se você quer bênção só para você, se você quer se utilizar de Deus como alguém que te deve alguma coisa,
aí não há esperança. Mas há esperança sim, se você coloca a sua vida diante de Deus e para de olhar para o tempo e para as circunstâncias e começa a acreditar que lá no mais obscuro dos seus problemas Deus está trabalhando e está fazendo ter vida. Amém? Eu quero convidar os irmãos, as irmãs a se colocarem de pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar, você que está em casa, se for possível, ter um momento de silêncio, um momento diante de Deus, e nos acompanhar nessa oração, pedindo a Deus que não somente você tenha esperança, mas que você seja um canal de esperança para outros também. Eu não vou, como já tem sido costume, eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, por questão do nosso protocolo, mas se você quer clamar a Deus essa noite por esperança, se você quer clamar a Deus essa noite que Ele permita que você perceba que Ele está trabalhando onde não parece que Ele está trabalhando, eu quero te convidar a colocar o seu coração diante de Deus nesse momento. Eu quero orar por você. Soberano Deus, a nossa visão é extremamente limitada, Senhor. Como seria bom se nós conseguíssemos, Senhor Deus, caminhar por fé e não por vista. Mas nem sempre isso é possível e o Senhor sabe disso, o Senhor conhece a nossa humanidade, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece tudo de nós. Então nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Nós clamamos a Ti que o Senhor, com a Tua mão poderosa, coloque esperança em nossos corações. Que o Senhor, com a Tua mão poderosa, coloque fé, que o Senhor coloque bondade, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente consiga contemplar o Senhor agindo a nosso favor, a favor da humanidade, a favor daqueles que ainda não Te conhecem, mas que o Senhor tem um propósito para eles. Que tenhamos esperança e que sejamos canal de esperança, Senhor. Que não sejamos egoístas e não venhamos a reter para nós a bênção que o Senhor nos dá. Que ao sermos abençoados, que levemos, Senhor, para outros essa bênção. Quero pedir que o Senhor, nesse momento, conforte o coração daqueles que estão enlutados. Quero pedir que o Senhor, por misericórdia, bondade e graça, conforte aqueles que estão desesperados porque não sabem como vão sustentar suas famílias. Aqueles que foram despejados, aqueles que não têm onde morar, aqueles que não têm o que comer. Que o Senhor dê esperança a eles e que seja através da Tua igreja, Senhor, porque nós temos esperança e temos que levar esperança, Senhor. Então, que a Tua igreja seja realmente sal e luz. Que a Tua igreja, que nós, seres humanos, nós, Teus filhos, Teus discípulos, Senhor Jesus, levemos esperança, porque temos a esperança que vem do Senhor. E como nós Te agradecemos por Jesus Cristo, doador dessa esperança, Senhor, que faz com que nós não olhemos as dificuldades, ou até quando olhamos, mas nós conseguimos ver, além delas, nós conseguimos ver vida nascendo onde parecia apenas haver morte. E Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.